dia pessoal, tudo bom? Estamos aqui agora para dar uns highlights sobre lavanderia da nossa próxima coleção V2. E esse lançamento agora eu não estarei sozinho, estarei aqui com o meu companheiro Cleiton, técnico de lavanderia que faz parte da nossa equipe. Bom dia, Fábio, bom dia, gente. Prazer estar aqui com vocês. E agora, só para reforçar para vocês, nós estamos aqui com todos os protocolos de segurança, todo mundo devidamente vacinado com as 2 doses da vacina, seguindo todos os protocolos para não se ter nenhum tipo de problema. Mas agora vamos começar a falar, Cleiton, realmente do que a gente tem para falar, que é dos nossos lançamentos V2. E acho que a primeira linha que nós devemos começar é sobre a nossa linha V-Move. E dentro dessa linha V-Move, o primeiro artigo que a gente tem para falar é o Patrícia. Então, Fábio, o Patrícia, ele é um artigo extremamente versátil, com tingimento puro índigo, cor intensa, totalmente adaptado a todos os processos que a gente tem na lavanderia hoje, processo de laser, processos diferenciados. Então o artigo da nossa linha V-Move é um artigo 98.2, ou seja, é algodão e elastano. Sendo assim, ele aceita todos os processos de lavanderia, inclusive os processos de laser. Ele aceita todos os processos de lavanderia porque o Patrícia, além de ser um 98.2, ele é da nossa linha V-Move Fit, ele tem fio T400. Então isso facilita bem a nossa vida na lavanderia. A gente pode trabalhar quase como se fosse um 100%. Oh, maravilha, então isso quer dizer também que eu posso fazer os puídos a laser, utilizando a tecnologia laser para fazer os puídos? Pode, você pode fazer o puído a laser, você pode fazer o puído manual, você pode explorar todos os processos diferenciados dentro da lavanderia em cima do Patrícia, que ele responde muito bem e dá um shade de padrão para a gente fantástico. Então ele responde muito bem todos os processos a secos, bem como os lavados dentro da lavanderia? Exatamente. Então ele vai bem desde os escuros até os claros. E dando sequência a isso, quando nós estamos promovendo algum tipo de lançamento, a gente leva novamente sempre em consideração o que acontece dentro da lavanderia. Facilita a vida de quem deseja fazer todos os processos sustentáveis dentro da lavanderia. Bom, então falamos um pouquinho do Patrícia, que é um tingimento azul, puro índigo, mas nós temos também o Patrícia Black Black. Cleiton, e o Patrícia Black Black? Fábio, o que eu mais gosto no Patrícia Black Black é que ele é um black de cor intensa, ele tem um tingimento black intenso, tem um overdye black, isso deixa um tom de black super intenso pra gente. Só que é um tom super intenso e extremamente versátil na lavanderia. A gente pode trabalhar com ele dando um shade de lavagens, explorando os processos a laser. É um preto que dá pra gente brincar, não é aquele preto limitado, igual o pessoal fala na lavanderia. Pô, maravilha. Então, esses efeitos que a gente fala que é tão difícil conseguir nos blacks, e apesar de ser um black intenso, um black sobretinto de black, que a gente chama de overdye black, quando eu faço processos de lixado, processos a laser e, consequentemente, um processo de uso, ele fica branco? Ele puxa para o branco, ele não puxa para aquele amarelado, para aquele tom avermelhado, não dá aquela cara de preto fusco. Eu consigo ainda dar uma gama de variação de fundo, desde um preto bastante intenso até um cinza? Sim, ele consegue um contraste muito bom dentro da lavanderia do preto com o branco, principalmente nos processos ácidos, tipo marmorizado, tipo a sua camisa como exemplo. Eu estava com ela justamente para poder falar disso. Os blacks hoje da Vicunha, eles são tecidos bastante intensos, que respondem muito bem a todos os processos de lavanderia. E os processos que você faz em lavanderia não serão abafados, eles serão revelados, porque apesar de ser um black intenso, ele proporciona grande versatilidade em lavanderia, transformando realmente um black num jeanswear extremamente atrativo, proporcionando looks vintage, o que vocês desejarem. Os processos a laser também respondem muito bem, Cleiton? Sim, isso é outra versatilidade que o Patrícia Black Black traz. Ele responde muito bem aos processos a laser, inclusive os puídos. Gostei dessa colocação, porque a trama desse tecido ela é preta. Como eu consigo deixar cada vez a trama mais preta quando eu faço os puídos na peça? O Patrícia Black Black ele é versátil até nisso. Você quer deixar a trama com visual vintage, você faz o puído antes do processo de usage, que ele vai dar um degradê legal. Quer deixar a trama preta extremamente conservada, você faz esse puído antes do processo do amaciamento, que aí você vai preservar ainda mais o tingimento preto da trama. Pô, então gostei disso, hein, gente? O pessoal que for trabalhar com esse artigo, ele vai poder explorar bastante e de diversas formas. Agora, o próximo artigo que a gente tem para poder falar, Cleiton,
é do artigo Mabel. Esse artigo Mabel é um 98.2 também com tingimento super intenso. O que a gente pode falar de um artigo super intenso 98.2 da Vicunha? Olha, o Mabel, gente, hoje é o nosso artigo com o tingimento mais intenso em tom de azul que a gente tem. Sabe, Fábio, isso traz uma versatilidade para a gente dentro da lavanderia fantástica, porque vai desde aquela peça roll até aquela peça mais trabalhada, aquela que a gente gosta de explorar dentro da lavanderia. Então, essa brincadeira, esse tingimento facilita a gente. Então, ele é realmente, apesar de ser o tingimento mais intenso que a Vicunha tem, gente, ele é o tingimento que ainda proporciona grande versatilidade em lavanderia. E com relação, quando a gente fala de muito intenso, tingir muito intenso, e a gente esbarra em lavanderia com algumas coisas que são peculiares e que os clientes realmente observam bastante, que é o índice de migração nesse tingimento muito intenso. O que você tem para falar disso? Então, o Mabel, até nisso a Vicunha pensou. Apesar de ser um tingimento night denim extremamente intenso, o índice de migração dele é muito baixo. Então, quando a gente vai descer os padrões, fazer versatilidade dentro da lavanderia, a gente vai explorar o processo de puído, por exemplo, nosso puído fica branco. Ah, então isso facilita bastante. Então é o artigo 98.2, versátil em lavanderia, que eu consigo desde os azuis mais intensos, desde o RAL, desde aquela do azul puro, daquele original denim no artigo 98.2, até um delavé, Sim, tom delavé. Ele responde muito bem aos processos claros. A vantagem de ser um tingimento puro índio é que você consegue fazer esse tom claro de forma mais fácil. E a gente percebeu agora que na tendência de lavagem que a gente vem tendo agora, que vem para essas próximas coleções, são os efeitos do sujinho, os dirts, para trazer aquela cara um pouco mais vintage. E o que esse tecido facilita nessa aplicação desse sujinho, desse dirt, desse matizado que a gente coloca nas peças? Como a gente já bem falou, gente, por ele não ter problema de migração, a migração dele ser muito baixa, quando a gente faz um sobretinto, que é tendência, a cor resultante desse tingimento é a cor que a gente quis. Não é uma cor migrada, não é uma cor que tem interferência por conta de migração. Nós sempre abordamos os temas de processos naturais, de processos sustentáveis. Então, baseado nisso, quando a gente procura fazer esse tingimento e esse dirt em cima, é ideal que a gente suje realmente a trama, que a gente preserve o tom de azul que esse artigo facilita por ter um azul bastante intenso. Exatamente. Nós em lavanderia temos diversos tipos de sobretinto, mas quando a gente consegue fazer um sobretinto que suja a trama, mas sem interferir tanto no azul, a gente favorece artigos como o Mabel, que tem um azul especial. Ótimo. E o que eu acho bastante interessante nesse artigo, Cleiton, é que é um artigo Mabel, ele é um artigo com bastante power. E mesmo tendo bastante power, você consegue fazer uso de todas as tecnologias, mesmo no laser, que as tramas ficam preservadas, brancas, ou então, quando se fizer dirt, ela vai absorver esse dirt. Sim, o Mabel é um artigo muito fácil de ser trabalhado na lavanderia. Agora nós estamos vindo com o artigo de lançamento Lila. E esse artigo Lila, ele tem um outro tingimento também diferenciado deste artigo Mabel. Ele também é um azul intenso, mas não tão intenso, é isso, Cleiton? O nosso artigo Lila é o nosso tingimento Maxi Blue de um azul super intenso. Não tanto quanto o Mabel, mas ainda super intenso. Isso facilita desde aquele processo, daquele nobre amaciado até os tons claros. A gente nota que nesse artigo ele tem um flamê delicado, um flamê fino. Esse flamê fino, ele pode ser evidenciado dentro de lavanderia ou não, ou vamos falar de uma outra forma. É um artigo que aceita puído também, ou a tecnologia laser dentro dele? Sim, o artigo Lila, Fábio, ele vai muito bem com todas as tecnologias dentro da lavanderia, sejam elas secas ou úmidas, tá? Na parte de processo. Ele responde muito bem os processos a laser, ele responde muito bem os processos a úmido. O flamê que você falou desse artigo, ele é sutil. Por mais que a gente force ele na lavanderia para poder subir, e a gente consegue fazer isso dentro de lavanderia, ele ainda fica um flamê sutil, mesmo nas lavagens mais trabalhadas, e isso dá um visual muito nobre ao artigo. Eu gostei bastante desse artigo porque é um tecido que quando a gente vê, a gente olha para ele, a gente fala assim, esse, gente, é um artigo que dentro de lavanderia vai ser muito difícil a gente não conseguir padrões bonitos dele.
desde um amaciado até uma lavagem um pouco mais abrasiva, um pouco mais desgastada, um pouco mais agressiva. Então é um artigo que responde muito bem aos processos de tecnologia laser, como o Cleiton falou, um artigo que responde muito bem aos fluidos também. Então toda essa tecnologia que está disponível hoje dentro da lavanderia pode ser utilizada, correto, Cleiton? Correto. E aí, pensando em moda sustentável, ele também é muito adaptado porque isso responde bem. Então a gente encontra dentro da lavanderia hoje bastante processo, falando da parte do molhado, processos de Sky Bleach, Sky Químico e marmorizado. Esse artigo é o Maxi Blue. Esse Maxi Blue também é um puro índigo, então ele também responde muito bem a esses processos de lavagem teoricamente mais sustentáveis? Sim, ele responde muito bem esses processos de lavagem mais sustentáveis e abre uma versatilidade para a gente dentro da lavanderia de explorar diversas opções de shade. Agora nós estamos vindo com azul diferenciado, que é em cima do nosso tecido Raquel Luminous. O que a gente pode falar dele, Cleiton? Raquel Luminous, um tecido realmente com tingimento com uma cor diferenciada dentro da nossa linha. O nosso lançamento Raquel Luminous, ele vem com o tingimento Pacific Blue, um novo tingimento da Vicunha, tá? Que deixa, quanto mais a gente trabalha, mais azul brilhante ele fica. Isso traz muita versatilidade dentro da lavanderia, principalmente em processos de alvejamento. Ele tem um azul que quanto mais a gente trabalha em cima desse azul, mais brilhante ele fica. É um azul completamente diferenciado. Então, quando eu passo em processos convencionais, processos de estonagem, processos de enzimados, ele mantém uma cor semelhante a um índigo claro. Mas quando eu começo a entrar no processo de alvejamento, ele cada vez traz mais luminosidade a esse azul, é isso? Isso, exatamente isso. E quando a gente trabalha com branco óptico, com produtos ópticos, ele fica ainda mais brilhante. Não, perfeito. Agora eu gostei disso. A cor é excelente, a cor é diferenciada, me permite variação de lavanderia. Porém, a lavanderia não é só isso. Nós também passamos do processo seco. E dentro do processo seco, quando a gente fala sobre processos de tecnologia laser, essa construção que é 98.2 também facilita todas essas aplicações? Facilita, a construção facilita. E esse tingimento Pacific Blue, como a gente já bem testou antes de vir para o lançamento V2, ele facilita diversos processos a seco, desde o lixado aos diversos tipos de processo a laser. Não temos mais o que falar, então conseguimos agora uma cor realmente diferenciada. Mas falamos agora da linha V-Move. Nós falamos do índigo que nós lançamos, mas nós também temos artigos que estão entrando também da linha do Brim. Sim, na nossa linha do Denim Color, a gente está trazendo para o lançamento V2 dois lançamentos, o Rotterdam e o Positano. Perfeito. Do Rotterdam, ele tem uma fibra diferenciada. Sim. O Rotterdam, em sua composição, ele leva modal. E isso traz nobreza ao artigo sem prejudicar os processos de lavanderia. Ele é totalmente adaptado a todos os tipos de tingimento de lavanderia. Oh, perfeito. Então, se eu quiser uma calça mais comportada, com tingimento convencional que todo mundo tem, que é fácil em lavanderia, a gente consegue ter o processo de tingimento reativo. Mas também nós temos outros processos que a gente pode dar uma bossa diferente para esse mundo Denim Color, que é sair daquele tingimento puro, que é a única cor. Nós podemos dar efeito nele. E como é que a gente faz? Esse tecido também suporta esses tingimentos diferenciados, cationizados? O Rotterdam, ele quando recebe os processos cationizados ou rongeáveis, ele fica totalmente adaptado a receber os processos tipo laser, tipo Sky Bleach, tipo Sky Químico. Então ele responde muito bem esses processos. Bom, então começamos a ter um artigo dentro dessa linha, já continuando dentro dessa linha, da nossa linha convencional, um artigo que tem toque, tem caimento, aceita todos os processos de lavanderia, traz conforto e ainda é versátil em lavanderia? Ainda é versátil e eu ainda posso deixar ele com a cara vintagezinha. Nossa, que maravilha. Bom, o próximo é o Positano. O Positano, a gente sabe que o Positano é um desenho maquinetado. E ele tem, essa maquineta conferiu ao artigo um efeito de sarja. Eu posso seguir então dessa linha do artigo o Positano similar ao Rotterdam? Pode seguir. Tanto é que ele está classificado, apesar de ser uma maquineta, está na nossa linha V-Move, porque ele recebe os efeitos de lavanderia com tal facilidade como os outros artigos da linha. Principalmente quando a gente trabalha, igual a gente já disse, os processos cationizados e rongeáveis. Nossa, então ele é um artigo
com construção, desenho na parte interna, e quando eu olho ele do seu lado direito, ele tem uma sarja mais evidenciada devido à sua maquineta e que eu posso evidenciá-las com os processos de lavanderia ou os processos de tingimento? Sim, a gente evidencia, pode explorar essa parte vintage do artigo sem perder o conforto da maquineta. Nossa, então é mais um artigo que nós estamos começando a trazer os tecidos da linha PT para uma versatilidade como se fosse um jeanswear. Exatamente, a gente já vem explorando isso na nossa linha Denicolor há bastante tempo. O Rotterdam e o Positano continuam nessa mesma pegada. Respondem bem aos processos a laser quando em cima de tingimentos cationizados, aceitam os puídos no caso do Rotterdam. No caso do Positano, por ser uma maquineta, a gente indica fazer um puidinho manual que é mais seguro. Bom, dando sequência agora, vamos falar agora da nossa linha Via Athletic, o nosso lançamento da linha Via Athletic. Nós vamos falar do artigo Rapel, Cleiton. O nosso artigo Rapel é o nosso lançamento da linha Via Athletic, Fábio. Gera conforto e é totalmente adaptado a todos os processos de tingimento que a gente pode executar dentro da lavanderia. O peso desse artigo ele também favorece também, dependendo do processo de tingimento, para não ser repetitivo. Nós falamos de tingimentos reativos, eu sei que ele funciona muito bem por ser um artigo PT da nossa linha, da Vicunha, da nossa linha Via Athletic. Porém, a gente sabe também que ele aceita processos cationizados, mas a gente tem que levar bastante em consideração a sua construção. O que nós podemos falar da tecnologia laser para ele? Como a gente sempre preza, quando a gente vai falar de tecnologia laser, a gente sempre pede e orienta para fazer testes prévios, tá? Para a gente poder ver o melhor resultado para cada tipo de tingimento e para cada tipo de processo, seja ele bigode, localizado ou até puído. Nesse artigo, como é que eu acredito que por ter uma construção mais desenho, os puídos manuais acho que são mais indicados, correto? Sim, por ele ser uma construção desenho, a gente indica por segurança trabalhar com puído manual. Então tá, realmente essa é uma linha que traz conforto, que é da nossa linha Athletic, que realmente pode ser executado todos os processos de tingimento. A única ressalva que se tem dele é realmente com relação aos puídos. E os puídos também podem ser executados da sua forma manual. A tecnologia laser é muito mais arriscado. Pode-se usar a tecnologia laser simplesmente para fazer os bigodes estiletados e não fazer ele de uma forma chapada. Então, perfeito, Cleiton. Agora nós vamos começar falando da nossa linha V-Light. E dessa linha V-Light nós estamos lançando o artigo Biarritz, que tem em sua construção nós temos um poliéster colorido. O que a gente pode falar desse artigo que é para camisaria, que tem um poliéster colorido, mas que também tem algodão? Ele ainda pode receber processos de tingimento? Bem, Fábio, nosso lançamento Biarritz pode receber sim processo de tingimento. Gente, a gente preparando esse artigo, ele recebe qualquer tipo de processo de tingimento. Só que a Vicunha já te entrega com 4 tons de fio de poliéster colorido. O artigo está pronto para ser usado, tá? Mas a gente pode trabalhar ele dentro da lavanderia como qualquer outro artigo da nossa linha do Denicolor. Gostei dessa frase, viu, Cleiton? Que é mais um artigo que ele vem pronto, não é porque estamos aqui falando de lavanderia que a gente tem que colocar processo de lavanderia em tudo. Ele é um artigo que você também pode olhar para ele e você pode montar sua coleção baseada nessas 4 cores desse artigo que vem? Isso, porque o artigo está pronto, a gente manda ele para a lavanderia se quiser, só para poder dar uma amaciada e dar um toque melhor no artigo, mas a Vicunha já te entrega o artigo pronto. E os puídos, como é que se comportam? Por ele ser um artigo com base na sua composição ter fio de poliéster, a gente indica o puído manual suave, os esmerilhados, um puidinho pequeno, para poder não ter aquele visual amarrotado, enrugado, que a gente não gosta dentro da lavanderia. Então, para deixar uma coisa mais nobre, o esmerilhado cai muito bem nesse artigo. E o próximo artigo que nós temos para falar é um outro artigo que vem pronto, que sinceramente que ele é um artigo natural. Já nasce bonito o tecido, então realmente também é um artigo que a gente não é necessário fazer efeitos de lavanderia. Isso, o San Andrés, como você bem falou, ele já nasce pronto. Ele é totalmente adaptado a quem quer aquela moda sustentável. Processo em lavanderia, ele, mediante a preparação, ele vai responder bem. Só que vamos explorar, gente, a moda sustentável, os processos rápidos de lavanderia,
um amaciado a seco por nebulização, algo do gênero, algo para explorar esse lado sustentável do artigo. Eu acho muito bom você ter falado isso, porque realmente isso não quer dizer que a gente tem que deixar o criativo do lado. O criativo pode exercer essa criatividade em shapes diferenciados e também, se por algum caso for necessário uma diferenciação maior, você pode ainda receber processos de lavanderia de tingimento. Agora nós estamos vindo com a parte do índigo, nós estamos lançando o artigo Zara, que é um artigo que é um puro índigo, que tem tencel na sua composição, e isso inviabiliza alguma coisa? Fábio, o tencel não inviabiliza nada na nossa lavagem, no nosso mundo de lavanderia. Lógico, por ser um artigo mais leve, a gente sempre pede alguns testes prévios antes de alguns processos, dentre eles os processos de laser. Mas ele está totalmente adaptado, fazendo o teste, adequando a configuração dos processos para o que a gente deseja, para o peso do artigo. O Zara responde muito bem a todos os processos de lavanderia. A única contraindicação é realmente tomar cuidado com os processos abrasivos, que são os processos com stone a pedra, que não é indicado pelo seu peso, mas realmente ele recebe muito bem todos os processos de Sky Bleach, Sky Químico, Delavez, e ele navega muito bem por esse universo. Ele recebe muito bem, ele está adaptado a isso e fornece um shade, desde aquele visual amaciado, escuro, preservando o seu tom original, até os tons claros em lavanderia. E mesmo nos visuais amaciados, ele ainda vai trazer conforto, ele vai trazer uma maleabilidade que é própria do tencel. Exatamente. E do Zéfiro, o que nós temos para falar agora, Cleiton? Como a gente já bem disse lá atrás, o Zéfiro ele tem um tingimento parecido com o do Mabel. É um night denim super intenso, um dos tingimentos mais intensos que a Vicunha tem. Um tingimento bem firme, mas apesar disso tudo, dele ser super intenso e ser bem firme, ele facilita o nosso processo de lavagem, recebendo todos os processos de lavanderia, dando pra gente a versatilidade de abertura de shade. Ah, legal. E para falar dos efeitos localizados, ele responde muito bem? Responde muito bem aos processos tradicionais de lixado e também os processos a laser. Nos processos a laser, a gente indica os testes prévios para poder adaptar a potência para os bigodes, para os localizados e até para os puídos, se a gente quiser. Realmente, então todos os tecidos que têm uma gramatura mais leve, realmente testes prévios sempre são importantes. Sempre são importantes para a gente tirar o melhor do tecido e dos processos. Então ele é um tingimento bastante intenso, que ainda é versátil em lavanderia e pode ser feito lixado se for necessário, efeitos de uso, efeito de Sky Bleach, efeito de Sky Químico, responde muito bem a todos esses processos? Tudo isso sem restrição. Ah, perfeito. Então, Cleiton, eu acho que agora nós estamos começando a entrar num universo diferente. Agora nós vamos entrar na linha Vieco. E essa linha Vieco da Vicunha, que acho que é o viés que a empresa mais acredita hoje, que ela aposta bastante. O que nós temos para falar do Hemp Denim? Que ele tem um flamê mais evidente, que ele tem versatilidade em lavanderia. Ele, apesar de ser uma fibra diferenciada que nós estamos trazendo, colocando na nossa linha Vieco, o que a gente pode abordar mais disso? Então, Fábio, como você bem disse, esses artigos estão dentro da nossa linha Vieco, que é uma linha de artigos que a Vicunha acredita muito por conta da sustentabilidade. Só que a Vicunha também acredita na versatilidade, no poder da criação, na criatividade. Então, esses artigos, dentre eles o Hemp Denim, eles estão totalmente baseados com essa sustentabilidade junto com versatilidade em lavanderia. Eles são totalmente adaptados aos processos tradicionais de lavanderia, aos processos sustentáveis em lavanderia, deixando versátil o explorar da lavagem dentro da lavanderia. Eu acho importante isso que você falou, porque não adianta nada a gente ser sustentável somente dentro da indústria. Eu acho que a gente tem que ter práticas sustentáveis dentro da lavanderia, para que a gente seja sustentável do início ao fim do processo. E isso traz uma grande versatilidade. Se necessário, nós podemos então utilizar todas as tecnologias disponíveis. Exatamente. E já pensando nisso, o caso do Hemp Denim, por exemplo, a gente consegue padrões claros com extrema facilidade. Nós também estamos trazendo o Hemp Denim, que é também com a fibra cânhamo, também na nossa parte de camisaria. O Hemp Denim Light respeita tudo que a gente já falou pelo Hemp Denim. A diferença é seu peso, tá? E aí tem uns detalhezinhos de lavanderia que a gente já está acostumado,
quando a gente vai trabalhar com um artigo mais leve, a gente sempre testa antes os processos para poder extrair o melhor dele. Principalmente, toma um cuidado maior com o processo abrasivo, toma um cuidado maior com os processos a laser, mas mediante a teste, a gente explora esses processos normalmente. A gente percebe que ele não só tem uma fibra diferenciada, mas parece que a construção dele também traz uma rusticidade. E essa rusticidade também pode ser explorada em lavanderia, correto? Sim, a construção tela, que é a construção do Ramp Day Light, quando a gente explora isso em lavanderia, a gente tem um visual rústico que já é natural do artigo, dado mais ênfase, com um visual mais bonito. Não é um linho, mas ele se assemelha bastante a um linho. Dá uma cara de linho. Ah, então isso é fantástico. Agora nós também temos o Itacaré. Nos processos de lavanderia, eu consigo fazer os processos no Itacaré de cationizado, de reativo, de uma forma tranquila? Bom, Fábio, o Itacaré ele responde muito bem a qualquer processo de lavanderia, desde os mais tradicionais até os mais modernos. A fibra de cânhamo não atrapalha nada o processo de lavagem. Tá? Inclusive é uma fibra mais resistente. Facilita a gente explorar, principalmente quando a gente quer fazer uma carazinha mais vintage, mesmo sendo um artigo leve. Ah, então isso dá bastante versatilidade em lavanderia, apesar de ser um artigo leve. Exatamente. O próximo artigo é o Maragogi. No Maragogi, a gente consegue explorar ainda mais o processo de lavanderia por ele ter um peso maior. Isso facilita para a gente e dá um pouco mais de segurança para a gente brincar um pouco mais na lavanderia como a gente gosta. Os processos a laser, puídos, o que você tem para falar com relação ao artigo que tem cânhamo na sua construção, mas ele inviabiliza alguma coisa? Ele não inviabiliza nada, o cânhamo não inviabiliza os processos a laser. No caso da linha do Denim Color, você fazendo os processos cationizados e rongeáveis, você vai poder, lógico, mediante a teste prévio, explorar os processos a laser, bigodes localizados. Os puídos, por ser artigos mais leves, mesmo o Maragogi que tem 7 onças, a gente indica o puído manual para ter uma segurança maior. Mas os processos de lavanderia podem ser bem explorados de qualquer jeito dentro do Maragogi, com extrema versatilidade, como se fosse uma sarja. Então eu acho realmente que isso é um artigo que veio com uma fibra diferenciada, tanto no índigo quanto no brim, que não inviabiliza em nada dentro da lavanderia. Sempre indicamos em processos sustentáveis dentro da indústria têxtil que se dê sequência nisso dentro da lavanderia, que a gente tenha práticas sustentáveis fazendo uso de todas as tecnologias que estão disponíveis dentro da lavanderia, é isso? Um tecido extremamente sustentável, com fibras especiais. Vamos dar sequência nisso dentro da lavanderia. Vamos usar processos curtos, processos sustentáveis, tingimentos naturais, se for o caso. Ele está altamente adaptado a todos esses processos. Agora nós vamos falar da nossa linha Vitec, Cleiton. O primeiro artigo que nós vamos falar é o Bolt. E o Bolt, ele recebe essa tecnologia, esse acabamento, ele inviabiliza na lavanderia? O Bolt Washless, ele não tem problema nenhum com relação aos processos de lavanderia. Ele está totalmente adaptado a todos os processos de tingimento convencionais, os processos cationizados, isso tudo sem perder essa proteção que é aplicada. A gente pode tingir, a gente pode cationizar, tingir em cima, bater laser, fazer processo de sky químico, user de sky bleach e a proteção vai continuar lá. Eu acho isso muito importante. Então, em diversas tecnologias existentes já em tecidos, não tinha essa característica de resistência às lavagens industriais. Isso é muito importante ser falado para vocês, porque são tecnologias empregadas que permitem você fazer uso do que se tem disponível dentro de lavanderia sem perder as suas características. O próximo artigo que a gente tem para falar é o Spinning Washless. O Spinning Washless, ele respeita todos aqueles pontos positivos que o spinning tradicional da nossa linha V-Athletic já trazia. É um artigo totalmente adaptado a qualquer tipo de tingimento. É um artigo que a gente quer um visual mais vintage, pode trabalhar os processos cationizados e rongeáveis em cima sem problema. É um artigo que a gente pode explorar os processos a laser e agora com o acabamento washless, a gente faz isso tudo e ainda não perde a proteção. Então o que acontece é o seguinte, mantém as características de lavanderia, gente. Agora a outra linha que a gente entra também, que agora nós temos o Slite e o Washless. O Slite Washless, ele também está completamente adaptado a todos os processos de lavanderia. Ele vem num tingimento Special Finish de cor intensa, que dá versatilidade para a gente dentro de lavanderia.
podendo trabalhar do padrão escuro até os tons mais claros, podendo explorar todos os processos convencionais e os processos mais modernos que a gente tem dentro de lavanderia. Por ser um artigo leve, a gente precisa de teste, mas também recebe a tecnologia laser. Então é um artigo que, apesar desse acabamento, ele continua extremamente versátil dentro da lavanderia, sem perder a proteção aplicada. Porque o Slide Washless, ele realmente é uma linha do Índigo. Mesmo em cima da linha do Índigo, eu posso usar cloro, usar alvejamentos, usar laser. Exatamente isso, a proteção não sai. Desde o amaciado até os tons mais claros, a proteção continua. E agora nós passamos para o Sport Washless, que é já um artigo que traz conforto dentro da nossa linha do Índigo. Então ele vai ter Índigo, conforto, o acabamento diferenciado dessa nova tecnologia que previne odores e também ainda permite o uso dessas tecnologias? O Sport Washless também permite o uso dessas tecnologias, desde as convencionais até o que a gente tem de mais moderno na lavanderia. De novo, respeitando desde o padrão amaciado até o tom mais claro. É a Vicunha pensando na versatilidade dos nossos clientes, em poder ter um tecido com proteção, mas sem ter que deixar o criativo de lado. Perfeito, então realmente ele não não inviabiliza nada dentro da lavanderia. Esse acabamento ainda confere ao tecido toda a versatilidade que os outros artigos te permitem. Exatamente, ele é totalmente versátil em lavanderia, sem perder nada. A gente pode explorar tudo, laser, processo de clareamento, processo de sky químico, sky bleach tradicional. Bom, Cleiton, eu acho que agora nós fechamos esse lançamento V2. Acredito que nós fechamos o V2 com chave de ouro. Fechamos com chave de ouro em virtude de ter artigos versáteis dentro da lavanderia, respeitando a sustentabilidade, o que a gente tem que deixar para o futuro, a versatilidade dentro da lavanderia, os criativos que são muito importantes na nossa cadeia, que não tem que deixar de ter. Mas agora, Cleiton, o que a gente tem para deixar mais para eles é que vocês podem acompanhar novas peças no nosso VSpace, é o aplicativo da Vicunha. Baixem esse aplicativo, porque lá vocês vão encontrar outras dicas de lavanderia. E muito obrigado a todos. Obrigado, Fábio, obrigado pela oportunidade, obrigado, gente. E qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.